Bem, pessoal, agora mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar a respeito dos intervalos e dos descansos. Vejam, os intervalos e descansos, eles atuam como uma medida de redução dos riscos de trabalho, dos riscos de termos acidentes do trabalho. Eles constituem uma medida de higiene do trabalho. Amigos, o trabalhador que descansa, na verdade, o trabalhador que não descansa, ele está mais propenso a cometer erros, ele está mais propenso a sofrer um acidente do trabalho. E é por esse motivo que todo esse assunto que nós vamos estudar agora, envolvendo descansos e intervalos, a doutrina o considera como sendo um tema afeto à saúde e segurança do trabalho, à higiene do trabalho. Antes de nós aprofundarmos e avançarmos aqui no nosso estudo, desde logo eu já vou destacar aqui uma aparente contradição, um aparente conflito entre o que entende a doutrina majoritária e os termos expressos na CLT. Então, olhem só, nós temos que nos lembrar que é dever do Estado e é dever do empregador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, disposição expressa no texto constitucional. A doutrina tem considerado os intervalos, os descansos, normas de saúde e segurança, de higiene do trabalho, apesar de a CLT, após a reforma trabalhista, ter disposto de modo contrário. Olhem só, vejam o que diz o 611, parágrafo único da CLT. Ele diz o seguinte: as regras sobre duração do trabalho e intervalos, as regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo, ou seja, para fins de negociação coletiva. Então a CLT considera que para fins de negociação coletiva, estas regras sobre intervalos, que nós iremos estudar aqui nesse bloco, elas não são consideradas normas de saúde, segurança e higiene do trabalho, apesar de a doutrina majoritária tradicionalmente as enquadrar como normas de segurança, de higiene do trabalho, já que o trabalhador ele deve repousar, ele deve descansar para que ele esteja em um nível de alerta suficiente e tal para não incorrer ali, não cometer, não sofrer acidentes do trabalho, aqueles acidentes que seriam evitáveis pela sua própria vigilância. Tá legal? Então, em primeiro lugar, nós já destacamos esta dicotomia, este embate que existe entre o que diz a doutrina e o que está dizendo a literalidade da CLT. Muito bem, amigos. Neste bloco, nós iremos estudar 4 espécies de intervalos. Nós iremos estudar aqui, inicialmente, os intervalos intra-jornada, ou seja, aqueles que ocorrem dentro de uma mesma jornada de trabalho. Estaremos falando aqui naquele intervalo para repouso e alimentação. Se você trabalha ali, por exemplo, uma jornada de 8 horas, você fará jus a um intervalo para você almoçar, para você repousar, então falaremos do intervalo intra-jornada. Agora, na sequência, nós falaremos também sobre o intervalo entre 2 jornadas consecutivas. E nós iremos chamá-lo aqui de intervalo interjornadas ou muitas vezes interjornada. Legal? Interjornadas é o intervalo entre 2 jornadas, ou seja, você trabalhou ali durante todo um dia, vai embora para sua casa, legal? Descansa, repousa e no dia seguinte você volta para uma nova jornada, intervalo interjornadas. Muito bem, além destes 2, nós estudaremos sobre o descanso ou repouso semanal remunerado, que a gente conhece pela sigla RSR, ou também DSR, de descanso semanal remunerado. E por fim, nós estudaremos alguns intervalos especiais de alguns trabalhadores específicos. Legal? De alguns trabalhadores específicos. Veremos lá o caso de quem trabalha em câmaras frigoríficas, veremos o caso de quem trabalha ali na atividade de digitação. São intervalos específicos. Olhem só, antes de avançarmos, tem uma observação importante que já vai lhe permitir gabaritar várias questões de prova nesse sentido.
Olha só. Pessoal, nós temos essas duas primeiras espécies aqui, o intervalo intrajornada comum, vamos colocar aqui o intervalo intrajornada comum, e o intervalo interjornadas. Reparem, estes não são remunerados. Legal? Estes não são remunerados. Então você vai almoçar, no meio do expediente, você não está sendo remunerado naquele período. Você vai para sua casa dormir, descansar, aquele período de intervalo interjornadas não é objeto de remuneração. Por outro lado, estes dois aqui de baixo, ó, o repouso semanal, olha, o nome dele já está entregando. Repouso semanal remunerado. E esses intervalos especiais, que também em geral serão remunerados. Legal? Então, se por um lado os dois primeiros não são remunerados como regra, os dois últimos são remunerados como regra geral. Legal? Então já grave aí essa distinção. Isso, vez ou outra, cai em prova, você já ficará atento a respeito desse assunto. Então, olhem só, vamos iniciar aqui com o intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é aquele que você tem para repousar, para se alimentar, e ele ocorre dentro, no meio de uma jornada de trabalho. É o intrajornada. Ele está previsto lá no artigo 71 da CLT. A redação é um tanto quanto truncada, vocês vão perceber aqui. A redação não é das mais fáceis de serem compreendidas, mas é importante que a gente conheça sim esse texto. Muitas vezes a questão de prova vai se limitar a transcrever esse dispositivo do artigo 71 da CLT. Então, olhem só. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo, 1 hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Não? Não poderá exceder de 2 horas. No parágrafo 1º, o legislador diz que não excedendo de 6 horas, será, entretanto, vamos pegar aqui, vamos fazer uma tabelinha, não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Olhem só, amigos. A redação é um tanto quanto truncada, mas nós temos 3 situações básicas aqui. Legal? 3 situações básicas nestes 2 dispositivos do artigo 71 da CLT. Olha só, se nós fôssemos destrinchar a duração desses intervalos de acordo com a jornada de trabalho, percebam o seguinte. Aqui de um lado eu tenho a jornada de trabalho, do outro lado eu tenho a duração do intervalo intrajornada. Para jornadas de até 4 horas de trabalho, reparem, não é obrigatória a concessão de nenhum intervalo. A jornada é tão pequena que o legislador considerou que não seria obrigatória a concessão do intervalo. Tá legal? Por outro lado, se eu tenho uma jornada que ela excede as 4 horas, vamos colocar assim, 4 e 1, por exemplo, e tem uma duração limitada a 6 horas de trabalho, nesta situação, se a jornada é de até 6 horas, haverá a necessidade de concessão de 15 minutinhos para o empregado lanchar, para o empregado se recompor. Por outro lado, excedendo das 6 horas, vamos colocar assim, 6 horas e 1, ou então, mais de 6 horas, aí, amigos, é aquela situação que a gente conhece mais do nosso dia a dia, ou seja, haverá aqui a concessão de um intervalo de 1 a 2 horas. Legal?
Esta é a tabela base, essa é a regra geral que nós temos que levar para a prova. Bacana? Mais de 6 horas, de 1 a 2 horas de intervalo. Jornada que excede as 4 horas e é limitada a 6 horas, intervalo de 15 minutos, não havendo a obrigatoriedade da concessão de intervalo, quando a jornada for limitada a, no máximo, 4 horas. O empregado trabalha ali 1, 2, 3, 4 horas por dia, não precisa conceder intervalo. Legal? Essa é a regra geral. Agora nós vamos ver uma série de variantes, uma série de exceções a partir dessa regra geral que nós estudamos. Olha só. Olha só, em primeiro lugar, no próprio caput do artigo 71, tem um trecho lá que muitas vezes passa batido por quem está lendo. Nesta jornada que excede as 6 horas de trabalho, o intervalo será de 1 a 2 horas, nós já vimos isso aí. E vejam, ele diz o seguinte: salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Então vejam, apesar da regra geral ser de 1 a 2 horas, por meio de um acordo escrito ou contrato coletivo, que é uma figura já ultrapassada, é possível eu estender, eu ampliar o meu intervalo entre a jornada para além das 2 horas. Vejam só, imagine que eu trabalho, na cidade de São Paulo, trânsito caótico, trânsito realmente intenso, e no intervalo do almoço eu preciso buscar meus filhos da escola, levar para casa, faço questão de almoçar com eles e depois disso tudo eu volto para o trabalho. Pessoal, será que 2 horas vão ser suficientes para fazer tudo isso? Muitas vezes não. Então é um interesse do empregado e ele combina ali, pactua com o seu empregador, fala: olha, vem cá, será que no meu caso a gente não poderia estabelecer aqui um intervalo entre a jornada de 3 horas? De 3 horas? Isso pode ser estabelecido, ou seja, pode haver uma ampliação deste intervalo entre a jornada, por meio de um acordo escrito entre empregado e empregador. E eu estabeleço um patamar acima das 2 horas. Legal? Então eu vou lá, saio para o almoço, fico 2, 3 horas ali, enfim, fazendo todas essas atividades e retorno para o trabalho. E o intervalo foi de 3 horas. É claro que esta 1 hora, eu tenho que manter a minha jornada de trabalho, Se era de 8 horas, eu tenho que continuar trabalhando às 8 horas, na prática eu vou sair 1 hora mais tarde. Então esta é a primeira consideração, a primeira exceção, que é a possibilidade de ampliação do intervalo entre a jornada. Agora nós vamos ver uma série de situações em que o intervalo entre a jornada ele será reduzido. Olhem só, o primeiro caso de redução do intervalo entre a jornada, ele consta aqui do parágrafo 3º do 71. O limite mínimo de 1 hora, olha, sabemos que é de 1 hora a 2 horas. Eu já vi que eu posso ampliar essas 2 horas por meio de acordo escrito ou contrato coletivo. Agora nós vamos ver que é possível estabelecer um patamar inferior, reduzir esse limite aqui para um valor inferior a 1 hora. Então o limite mínimo de 1 hora poderá ser reduzido por quem? Por ato do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando, ouvido o Serviço de Alimentação e Previdência Social, verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes a refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então reparem, amigos, o Ministério do Trabalho pode chegar lá na sua empresa, examinar uma série de questões, checar se tem refeitório lá dentro da empresa. Muitas vezes tem um refeitório ali dentro da empresa e os empregados, 30 minutos já são suficientes para os empregados já almoçarem, repousarem, terem ali alguma atividade de relacionamento social e depois já retornarem ao trabalho. Eles vão sair mais cedo para ir embora para casa. Então, reparem que, avaliadas todas essas circunstâncias, tem refeitório na empresa, os empregados, ninguém faz hora extra dentro da minha empresa. O que vai acontecer? O Ministério do Trabalho, o então Ministério do Trabalho, poderia reduzir aquele intervalo para um valor inferior a 1 hora. Então nós vamos colocar aqui, é uma possibilidade de redução, eu vou chamar aqui de R1, redução 1. Tá legal? Agora nós vamos colocar aqui a R2, que é uma segunda possibilidade de redução do intervalo entre a jornada.
Esta aqui é a mais recente na nossa legislação, consta lá do 611-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, e diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo podem dispor sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então percebam a segunda possibilidade de redução desse intervalo intrajornada, por meio de acordo ou convenção coletiva. Aqui eu tenho que respeitar esse limite mínimo, aqui é mínimo mesmo, de 30 minutos. Tá legal? O que mais? Já vimos aí R1 e R2. Vamos ver aqui agora R3. R3, que é a terceira possibilidade de redução do intervalo intrajornada. E esta terceira possibilidade, ela consta lá da Lei do Trabalho Doméstico, a Lei 150. Diz o seguinte: é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação dos domésticos no período de 1 hora e no máximo 2 horas, regra geral. E aí vem, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregado e empregador, sua redução a 30 minutos. Legal? Então vejam aí, este terceiro caso de redução do intervalo intrajornada, ele se refere ao empregado doméstico. Posso reduzir para pelo menos ali 30 minutos, desde que seja mediante acordo escrito. Aqui não é acordo coletivo, convenção coletiva, simples acordo individual, desde que seja por escrito. Tá legal? Quarto caso de redução do intervalo intrajornada, eu vou chamar aqui de R4, consta lá, voltando aqui para a CLT, 71, parágrafo 5º, e ele versa especificamente ele versa sobre uma categoria específica de trabalhadores, que são os motoristas profissionais. Legal? Os motoristas profissionais têm uma regra própria na CLT. Parágrafo 5º diz o seguinte: o intervalo expresso no caput, que é o de 1 a 2 horas, olhem só, pode ser reduzido, e para esses trabalhadores, amigos, diferentemente dos demais, aqui olhem só a peculiaridade dos motoristas profissionais. O intervalo deles pode ser até fracionado, quebrado em 2 parcelas, por exemplo. Reduzido ou fracionado, tá legal? E sendo aquele de 15 minutos, pode ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Legal? Ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho. Então, sem nos alongarmos aqui em relação especificamente aos trabalhadores, aos motoristas profissionais, cobradores de ônibus, enfim, essas categorias análogas, é importante que percebemos que em relação a eles é admitida a redução por meio de negociação coletiva, assim como para os empregados em geral. Mas em relação a eles é permitido também o fracionamento. Então aquela 1 hora, aquelas 2 horas não seriam mais consecutivas. Poderiam ser usufruídas havendo negociação coletiva em mais de uma parcela. Legal? Então vamos sintetizar tudo isso aqui na tela. Esta é aquela tabelinha básica que nós já vimos desenhado. Jornada de até 4 horas, não há obrigatoriedade de conceder o intervalo. Se a jornada for acima de 4 horas e limitada a 6 horas, intervalo de 15 minutos, ou seja, quem trabalha 6 horas, exatamente 6 horas de jornada de trabalho, tem direito ao intervalo de 15 minutos. E superando as 6 horas de jornada, o intervalo já vai passar a ser de 1 a 2 horas. Essa é a regra geral que nós vimos no início do bloco. E há uma série de exceções. Eu posso ampliar, há de ampliação aqui para estabelecer um intervalo mais de 2 horas por meio de acordo escrito ou que ele chama lá de contrato coletivo. Nós vamos adaptar aqui para a figura da negociação coletiva. Tá legal? Aqui logo abaixo nós vamos ver aquelas 4 hipóteses de redução, ou seja, estabelecer um intervalo menor do que 1 hora, para quem tem essa jornada aqui superior a 6 horas de trabalho. Nós já vimos para os empregados em geral por meio de uma autorização expressa do Ministério do Trabalho, quando tem refeitório, quando ninguém faz hora extra, é o que nós chamamos lá de R1,
Legal? R2, para os empregados em geral, mediante negociação coletiva, é o negociado prevalecendo sobre o legislado, é a novidade da reforma trabalhista, tá legal? Desde que obedeça esse mínimo de 30 minutos. E agora, R3 e R4, eu vou para categorias específicas de empregados. Empregado doméstico, reduzo para até 30 minutos por meio de acordo escrito entre empregado e empregador. E o motorista. Motorista profissional eu posso reduzir e também fracioná-lo, mas aqui por meio de acordo ou convenção coletiva. Tá legal? Antes de nós passarmos aqui a questão de prova, olha só, importante nós salientarmos aqui este entendimento do TST quanto à diferença que existe entre a jornada contratual e a jornada efetivamente cumprida pelo empregado. Olha só, imagine que eu contrato o Carlos para trabalhar uma jornada de 6 horas. Então, devo conceder em tese ao Carlos o intervalo de 15 minutos, não é verdade? Agora, imagine o seguinte, imagine que a jornada que consta lá do contrato de trabalho do Carlos, ela é de 6 horas, mas, amigos, habitualmente o Carlos presta 2 horas extras para mim. Então, na prática, meus amigos, apesar da jornada contratual ser de 6 horas, ele vem trabalhando 8 horas. E se habitualmente a jornada é prorrogada, o que vai acontecer que deve ser concedido ao empregado um intervalo intra-jornada de acordo com a jornada efetivamente praticada. Então, o Carlos vai ter direito não a 15 minutos de intervalo, e sim a um intervalo de 1 a 2 horas, já que a sua jornada está excedendo das 6 horas de trabalho. Tá legal? Questão de prova, amigos. Considere as seguintes situações hipotéticas. Nós teremos aqui 2 situações, né? Uma é a do Cleiton e outra é a do Cledson. 2 irmãos. Cleiton labora na farmácia XZC, possuindo jornada de trabalho de 5 horas. Legal. Cledson labora na farmácia VBN e possui jornada de 4 horas diárias. Tem a Monique também, pessoal. Já a Monique, tia dos irmãos, trabalha no supermercado ZWQ e possui jornada de 7 horas diárias. E aí vem, quantas horas, qual é o intervalo devido em cada uma dessas situações? Olha só, pessoal, se o Cleiton trabalha 5 horas, eu tenho que considerar ele o intervalo de 15 minutos. Se o Cledson trabalha 4 horas diárias, amigos, o Cledson não faz jus, não é obrigatória a concessão de intervalo para o Cledson. E a Monique, como a sua jornada extrapola 6 horas, ela terá direito a um intervalo de 1 a 2 horas. Então vamos lá. Examinando essas 5 alternativas, eu vou perceber que o gabarito está aqui na letra E. Cleiton, 15 minutos, Cledson não faz jus e a Monique, intervalo de 1 hora. E a questão, olha só, a questão toma cuidado de dizer, já que não há negociação coletiva reduzindo tal limite. Claro, a negociação coletiva poderia estabelecer, por exemplo, uma jornada, um intervalo de 30 minutos. Tá legal? Então, o nosso gabarito aqui está na letra E. Assim, é importante nós comentarmos, antes de passarmos ao intervalo interjornadas, ainda falando sobre o intrajornada, aqui é um tema importantíssimo em prova, é o reflexo da não concessão do intervalo intrajornada. Nós vamos ver aqui o reflexo tanto da não concessão como da concessão parcial do intervalo intrajornada. Ou seja, o Carlos foi contratado para trabalhar 8 horas, ele faz jus ao intervalo de 1 a 2 horas, e na prática, amigos, ele não recebe, ele não tem concedido ali nem 1 minuto para usufruir o seu intervalo. Isso seria a não concessão. Outra situação é aquela em que o intervalo é concedido parcialmente. O Carlos tem direito a 1 hora de intervalo, eu concedo a ele apenas 30 minutos. Seja a não concessão, seja a concessão parcial, ambas as situações vão se enquadrar aqui no 71, parágrafo 4º, que nós vamos ler juntos. Então, olhem só. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento
E vem uma série de características desse pagamento. Um pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Amigos, em primeiro lugar, muita atenção com isso que nós vamos comentar agora, porque esse dispositivo foi sensível, essa regra foi sensivelmente alterada após a reforma trabalhista, contrariando o entendimento do TST que vigorava até então. Olha só a situação. O empregado tem direito a 1 hora de intervalo entre a jornada. Aqui na concessão, ele recebeu 0 horas, né? 0 minutos. 0 minuto foi concedido a ele. Nada, ele não teve direito a nada. Ele tocou ali, né? Trabalhou ali continuamente. Mas é possível também que exista a situação de concessão parcial, que seria, por exemplo, a concessão de 30 minutos. Deveriam ter sido concedidos 60, foram concedidos apenas 30. O que vai acontecer? Após a reforma trabalhista, o empregador deve pagar ao empregado uma indenização relacionada a essa não concessão ou a concessão parcial. Legal? E ele vai pagar isso como se fosse 1 hora extra, com um acréscimo de 50%, que é o acréscimo da hora extra. Legal? Então, percebam que nós temos 3 características principais que você tem que armazenar e levar para a prova sobre essa não concessão. Olha só. Em primeiro lugar, nós estamos diante de um pagamento com natureza indenizatória. Ou seja, o pagamento dessa importância não vai refletir no cálculo de outras parcelas trabalhistas. É uma indenização pela não concessão. Tá legal? Então não tem mais natureza remuneratória, não tem natureza salarial. É natureza indenizatória. Após a reforma trabalhista, ficou bem claro que, havendo a concessão parcial principalmente, o empregador deve indenizar o empregado apenas referente ao período suprimido. Tá legal? Apenas em relação ao período suprimido. Ou seja, se eu deveria conceder 60 minutos e eu concedi apenas 30 minutos, pessoal, eu só vou pagar essa diferença. Eu só vou pagar os 30 minutos que deixaram de ser concedidos ao empregado. E vejam, o TST, a meu ver, ele havia inclusive se excedido um pouco. O TST havia firmado o seguinte entendimento. O TST entendia que, fosse o caso de não concessão ou de concessão parcial, tanto faz, o empregador deveria pagar ao empregado a integralidade do intervalo que deveria ter sido concedido. E os empregadores diziam, poxa, TST, eu concedi lá 40 minutos, faltaram apenas 20 minutos. Será que eu tenho que pagar a hora integral? E o TST dizia que sim. E para acabar com esta situação, né, talvez um pouco injusta, veio a reforma trabalhista dizendo que esse pagamento ocorre apenas em relação ao período suprimido. Legal? Não mais em relação à integralidade do intervalo. E por fim, este pagamento tem um acréscimo lá de 50% que eu vou pagá-lo como se fosse 1 hora extra. Legal? Então, calcula ali o valor da hora de trabalho do empregado. Se eu deixei de conceder um intervalo a ele, eu faço as contas aplicando o adicional de 50%. Legal? Olha só como isso cai em prova. Quando o intervalo para repouso e alimentação não for concedido ou concedido parcialmente, implicará o pagamento natureza indenizatória, correto? Apenas do período suprimido. Apenas do período suprimido, correto? Com acréscimo de 50%, correto? Sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. É isso aí, pessoal. 71, parágrafo 4º, isso aqui está correto. Bacana? Agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e nós vamos lá para um intervalo que ocorre entre 2 jornadas consecutivas. É um intervalo interjornadas. Pessoal, cuidado para não confundir isso na hora da prova.
O que estávamos comentando até então é o intra-jornada. Agora nós vamos ver o inter-jornadas, que é aquele entre duas jornadas consecutivas. Então você trabalhou ali na segunda-feira, em algum momento você vai embora para casa, vai para o cinema, enfim, para de trabalhar e retorna somente na terça-feira. O que nós vamos estudar aqui é um intervalo de tempo de repouso que deve haver entre o fim da sua jornada na segunda e o início da jornada na terça-feira. Tá legal? Então olha só, a regra do intervalo interjornadas consta do artigo 66 da CLT. E para facilitar a vida do concurseiro, aqui, pessoal, não tem qualquer que seja a jornada de trabalho, amigos, o intervalo será apenas um. A regra geral da CLT é que o intervalo interjornadas tenha 11 horas consecutivas para descanso. Então, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para o descanso. Então, olhem só, o exemplo aqui que a gente traz, até já transcrito aqui na tela. Se você encerrou sua jornada de trabalho numa terça-feira às 10 horas da noite, você deve repousar pelo menos 11 horas consecutivas. Então, se você trabalhou até às 10 da noite da terça-feira, você somente pode iniciar seu trabalho na quarta às 9 horas da manhã, observando aqui esse intervalo de 11 horas consecutivas a título de descanso, de repouso, intervalo, interjornadas. Tá legal? Aqui também, havendo a não concessão desse intervalo ou havendo a concessão insuficiente do intervalo interjornadas, aqui também, amigos, o empregador será obrigado a remunerar, a pagar esse intervalo, aquele período suprimido, como fosse hora extra. Legal? Olhem só como isso pode cair em prova, né? Questão simples, sem grandes mistérios, entre duas jornadas, intervalo mínimo de 11 horas. Lembrem-se aqui da necessidade de serem consecutivas, né? Se você não tem as 11 horas consecutivas, mas fracionadas, o descanso não é o mesmo. Legal? Outra. Analisando as normas da legislação trabalhista quanto à duração, jornadas e períodos de descanso, e aí vem letra A. A duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias, 44? Não, 40 horas, né? Então a letra A já está errada, são 44. B. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 10 minutos, observado o limite máximo de 15 minutos diários. Isso aqui é uma questão que engloba, inclusive, outros assuntos tratados em outros blocos, né? Na verdade, é de 5 minutos a cada registro e de 10 minutos diários, né? 58, parágrafo 1º da CLT. C. Entre duas jornadas, período mínimo de 11 horas para descanso, legal. Além de um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, letra C, nosso gabarito, tá legal? Já nos traz aqui tanto o interjornadas de 11 horas, como o descanso semanal remunerado de 24 horas, que nós vamos ver já mais à frente. D. Duração normal do trabalho diário pode ser acrescido de horas suplementares, número não excedente de 2, caput do 59 da CLT. Letra E, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração ultrapassar de 4 horas e não exceder de 6, será obrigatório o intervalo, não é de 15, não é de 20, né? É de 15 minutos para refeição e descanso. Agora sim, vamos passar aqui ao terceiro intervalo deste bloco da aula, que é o repouso semanal remunerado. Pessoal, este aqui possui previsão na própria Constituição Federal. Se nós formos lá no artigo 7º da Constituição, nós vamos ver, olha só, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o repouso semanal remunerado, que deve ser preferencialmente aos domingos. Tá legal? Preferencialmente aos domingos. Daldi, é obrigatório que seja aos domingos? Não, amigos. É apenas preferencialmente. Legal? Muitos empregados irão usufruir o seu repouso semanal na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Há apenas uma preferência a que seja aos domingos. Mas vejam, a obrigatoriedade aqui
é que nós tenhamos esse descanso, que esse descanso ocorra no máximo a cada 6 dias de trabalho. Então é importante nós percebermos essa proporção aqui, ó. Essa proporção a cada 6 dias de trabalho, um dia de repouso. É por isso que se chama o repouso semanal remunerado, ou descanso semanal remunerado, descanso hebdomadário. Então, no 7º dia, né, que você estaria repousando. O que vai acontecer? Se você usufrui seu descanso após o 7º dia, o seu empregador vai ter que pagar em dobro aquele descanso. Você tem que descansar no máximo no 7º dia. Se descansar no 8º dia, no 9º dia, no 10º dia, amigos, a ausência da concessão do descanso até o 7º dia deve ser objeto de pagamento em dobro. Legal? Então, enquanto a não concessão do intervalo intrajornada, do intervalo interjornadas, enseja um pagamento de 50% a mais sobre a hora normal, a não concessão do repouso semanal remunerado enseja o pagamento em dobro. Legal? Pagamento em dobro em razão da concessão, da não concessão ou ainda da concessão após o 7º dia. A concessão deve ser no 7º dia. Legal? Nós já vimos aqui que este descanso, esse repouso, diferentemente dos outros dois, ele deve ser remunerado. Legal? Deve ser remunerado. Daudi, sempre será remunerado esse repouso semanal? Então, estou lá no meu domingão, assistindo ali programa de TV, assistindo lá um Netflix. Sempre esse meu descanso será remunerado? A resposta é não. Como regra geral, será sim remunerado, mas há algumas situações em que seu descanso semanal deixará de ser remunerado. Se nós formos lá na Lei 605, pessoal, a Lei 605 de 49 é a lei que dispõe sobre a concessão do repouso semanal remunerado. E lá no artigo 6º dessa lei, o legislador nos diz o seguinte, olha, esse descanso vai ser só um descanso semanal, ou seja, vai deixar de ser remunerado se naquela semana você faltar injustificadamente ou se você ficar chegando atrasado injustificadamente. Tá legal? Então, você está trabalhando ali de segunda a sexta para usufruir o seu repouso semanal remunerado lá no domingo. Você faltou na segunda-feira. Faltou na segunda-feira e, amigos, não foi uma falta qualquer, foi uma falta sem justificativas. O que vai fazer o seu empregador? Vai descontar a falta da segunda e, além disso, vai deixar de lhe pagar o repouso semanal daquela semana. Legal? Então, chegou lá no domingo, você vai para casa descansar normalmente. A diferença é que aquele descanso não mais será remunerado, porque você faltou injustificadamente ao longo daquela semana. Legal? Então, repouso semanal remunerado. Vejam, qual que é a duração desse descanso aqui? No intrajornada nós já vimos, é 15 minutos, de 1 a 2 horas. No interjornadas, 11 horas consecutivas é a regra geral. Aqui nós estamos falando de descanso de 24 horas consecutivas. Olha só. Estamos falando aqui em um repouso de 24 horas consecutivas. É isso que nos diz a Lei 605. Tá legal? Repouso semanal remunerado, falei 25? São 24, né? 24 horas consecutivas. Olha só. De um dia para outro, de uma jornada para outra, eu sei que incide lá o intervalo interjornadas, que é de 11 horas. Então, o que vai acontecer? Se eu somar aqui as 24 horas do repouso semanal com as 11 horas do intervalo interjornadas, eu chego aqui num total de 35 horas. Então, olha só, amigos, vejam essa continha que nós vamos trazer aqui na tela. O Carlos, que está gravando aqui o nosso vídeo, ele trabalhou no sábado até as 10 da noite. Legal? Ficou aqui gravando nos estúdios do Estratégia até as 10 da noite. E como aquele era o último dia de trabalho da semana, ele vai ter o direito aqui a um repouso semanal que é de 24 horas. Mas, de uma jornada para outra, ele também tem um descanso, né, um intervalo interjornadas de 11 horas. Então, amigos, eu tenho que somar aqui estas 11 horas do interjornadas com as 24 horas do descanso semanal remunerado. E vejam, e a partir daí,
Se ele gravou até as 10 horas da noite do sábado, ele só pode iniciar a sua jornada às 9 horas da manhã da segunda-feira. Legal? Eu vou computar aqui 24 mais 11 horas, só às 9 da manhã da segunda que ele pode voltar a trabalhar. Sob pena de ter ali que haver algum tipo de indenização ou de pagamento em razão desta não concessão, da supressão dos intervalos que deveriam ter sido concedidos. Olhem só como isso pode aparecer na prova. Para encerrarmos aqui este trecho sobre repouso semanal remunerado. Conforme o entendimento do TST, estará de acordo com a lei a concessão do repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho. Está errado, pessoal. Não está de acordo com a lei. Deve ser concedido no máximo até o 7º dia. Se ele está concedendo após o 7º dia, ele está concedendo lá no 8º dia, no 9º dia. Legal? Isso contraria, isso viola a Constituição Federal. É isso que consta, vamos ver se a gente traz aqui. Sim, OJ 410. Entende o TST que viola a Constituição Federal a concessão do repouso semanal após o 7º dia consecutivo, devendo haver o pagamento em dobro, conforme a gente tinha comentado. Outra questão. De acordo com o TST, nos casos permitidos em lei, havendo a convocação do empregado para trabalhar no domingo ou feriado, a empresa deverá remunerar o empregado. E aí vem, pessoal, se nós considerarmos a súmula 146 do TST, nós vamos ver que é possível, sim, que em alguns casos o empregado seja chamado a trabalhar no domingo, seja chamado a trabalhar em um feriado. Legal? E nessa situação, amigos, o empregador ele tem duas opções. Ou ele concede uma folga para compensar o trabalho no domingo ou no feriado, ou ele paga em dobro aquela remuneração. Legal? Então essas são as duas opções, ou folga compensatória ou pagamento em dobro. Sendo que o pagamento em dobro não se aplica aos trabalhadores em escala 12/36. Legal? Então, aqui, amigos, se nós formos examinar aqui as 5 alternativas, a letra C é o nosso gabarito. Ou paga em dobro, ou concede um outro dia de folga para compensar o trabalho prestado. Legal? Vamos mais. Assim, a gente transcreve aqui a súmula 146, trabalho prestado em domingos e feriados, ou compensa, ou paga em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Legal? Mais uma. Acaso o trabalhador durante a semana não observe os requisitos da frequência, faltando injustificadamente ao serviço e da pontualidade, por iniciar ou terminar o expediente fora do horário estabelecido, perderá o direito ao descanso semanal e a sua remuneração. E aí, pessoal, essa afirmativa aqui está errada. Tá legal? Se ele falta injustificadamente, ou se ele deixa de ser pontual no trabalho naquela semana, amigos, ele até perde o direito à remuneração. Mas ele continua descansando. Então, o erro aqui é dizer que ele perde o direito ao descanso semanal. Ele não perde o direito ao descanso. Ele perde o direito à remuneração relacionada àquele descanso. Tá legal? E agora sim, para nós encerrarmos aqui este bloco da aula, vamos à 4ª modalidade de intervalos de descanso que nós separamos aqui para comentarmos. São os chamados intervalos especiais. E nós vamos tratá-los aqui de modo consolidado, aqui nesta planilha, porque aqui não vai ter outro jeito, pessoal. Tem que realmente memorizar, tem que decorar, porque pode aparecer em prova um destes casos. São situações, amigos, em que o legislador considerou que estes empregados estariam submetidos a um nível maior de desgaste pela atividade que eles desempenham. Então o legislador entendeu por bem criar um intervalo especial, especificamente voltado a estes empregados. Então, aqui nós daremos o nome de intervalos especiais. Uma peculiaridade desses intervalos, amigos, é que, como regra geral, eles serão remunerados. Legal? Eles serão remunerados. Nós vamos trazer aqui 4 na tela para vocês. Em primeiro lugar, aqueles trabalhadores no interior de câmaras frigoríficas.
ou que de algum modo trabalha em ambiente artificialmente frio. O que acontece? Ele entra na câmara frigorífica, sai, né? Ele fica ali oscilando a temperatura de modo bastante brusco, e isso gera um impacto, um prejuízo à saúde desse empregado. Por esse motivo, a CLT nos diz que a cada 1h40 de trabalho contínuo, haverá 20 minutos de descanso. Legal? Então trabalha 1h40, repousa 20, né? Para o organismo se recompor. Trabalha outra hora, 1h40, descansa 20. Legal? Descanso este que é remunerado. Digitador, pessoal. O digitador, aquele que trabalha em serviços de mecanografia. Então ele fica ali digitando. A cada 90 minutos de trabalho, 10 de descanso. Então, imagine só, ele está ali digitando, né? Há um desgaste das suas articulações. Entende o legislador que a cada 90 ele deve repousar 10. Para haver o quê? Uma lubrificação, né? Naqueles 10 minutos. Dá tempo, né? Em tese, dá tempo do organismo lubrificar, recompor um pouco as suas articulações e reduzir as chances dele acabar desenvolvendo ali um Lerdort, uma doença ocupacional. Legal? O que mais? Serviços de telefonia, radiotelefonia e radiotelegrafia, a cada 3 horas de trabalho, 20 de descanso. E o trabalhador em mina de subsolo ele está exposto ali a uma substância que é muito prejudicial aos seus pulmões. Então, a cada 3 horas consecutivas de trabalho, 15 minutos de descanso. Legal? Então, pois, tire um tempo para memorizar isso aqui. Nós estamos trazendo os principais intervalos especiais, né, aqueles previstos na CLT, que podem aparecer na sua prova. Inclusive, já foi objeto da seguinte questão. Olha só. O intervalo a ser concedido ao digitador, que cumpra a jornada de 7 horas, deve restringir-se ao intervalo intra-jornada correspondente a 1 ou 2 horas. Pessoal, se ele é digitador, ele vai se enquadrar aqui, ó. Ele vai se enquadrar aqui, nesta segunda linha da tabela. E nos termos da súmula 346 do TST, ele não se limita àquele descanso lá de 1 a 2 horas. A cada 90 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso, inclusive remunerados. Legal? Então é por esse motivo que está errada esta questão. E com isso, amigos, nós encerramos aqui este bloco a respeito dos intervalos de descanso na jornada de trabalho.